Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula da matéria de cartas. Gente, algumas pessoas me perguntaram essa semana sobre a meditação, como que seria, como que a gente iria entregar e etc. Guarde as suas meditações, tá? Nós já temos feito as 2 meditações, né? Então guarde na meditação da semana 1, meditação da semana 2. E o que você vai fazer com essas meditações? Todas as semanas você vai falar o seu versículo para alguém da sua casa e você vai pedir que essa pessoa cheque sua meditação se está tudo certinha e assine aqui em cima. Se tiver tudo marcadinho aqui, você leu todos os capítulos da semana e também se você memorizou todos os versículos. Então ela vai assinar aqui em cima. E o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto dessa parte da sua meditação e você vai anexar ao formulário que você vai preencher no final das aulas, tá bom? É facinho, você tira a foto, vai ser que nem postar foto no Instagram, moleza, tá bom? Então você vai fazer isso. O prazo para você fazer das 2 semanas é até o domingo que vem. Então nesse formulário de hoje vai ter essa parte para você preencher e também no formulário da semana que vem, tá bom? Mas aí a partir das próximas aulas só vai dar para você fazer, para você postar a meditação da semana certinho, tá bom? Não vai mais dar para você postar das semanas anteriores. Então tome cuidado para você não ficar sem o seu selo, combinado? Mas por via das dúvidas, bate sua meditação, que caso dê algum problema a gente resolve na volta, tá certo, gente? Então, vamos começar. Pega papel e caneta aí, que hoje a gente vai começar com quiz. Eu vou fazer mais devagar, Mas vamos lá. Já? Primeira pergunta. Para quem foi escrita a carta de Tiago? Para quem foi escrita a carta de Tiago? E a resposta é... Isso, para os judeus da diáspora. 2. Como ficou conhecida a reunião dos líderes da igreja que decidiu que os gentios não precisavam se tornar como judeus para serem salvos? Escreva aí. E a resposta é Concílio de Jerusalém. Muito bem. Terceira. Agora você vai escrever só certo ou errado, tá bom? Põe só o C ou o E. 3. As cartas do Novo Testamento foram originalmente escritas apenas com as divisões dos capítulos. As cartas do Novo Testamento foram originalmente escritas apenas com as divisões dos capítulos. Pense aí. E a resposta é errado. Muito bem, não tinha nenhuma divisão, nem de capítulo, nem de versículo. 4. A igreja de Antioquia da Síria se concentrava em alcançar os gentios, enquanto a igreja de Jerusalém se preocupava em alcançar os judeus. Certo ou errado? E a resposta é certo, muito bem. 5. Havia 2 denominações cristãs, a dos judeus e a dos gentios. Certo ou errado? E a resposta é errado. Muito bem, não tinha nenhuma divisão, a igreja era uma só. Agora a gente vai para aquelas questões de complete. Então eu vou dizer a questão e aí vou falar a frase e você completa com a palavra que está faltando. 6. A carta de Tiago foi escrita provavelmente na cidade de... 3 pontinhos. Pense aí. E a resposta é Jerusalém. 7. A carta de Tiago tem como tema... Tarará, tarará, tarará.
Escreva aí qual é o tema da carta de Tiago. E a resposta é: a verdadeira fé transforma. Muito bem. Agora, uma questão de múltipla escolha. Então, marque aí só a letra que você achar correta. Oitava. O que Tiago critica em suas cartas? Letra A, pouca fé. Letra B, boas ações. C, fé sem ações. Ou letra D, obras em excesso. A, B, C ou D? E a resposta é C. Agora você vai responder com uma resposta curta, tá bem? 9. Por que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio? Por que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio? Pode anotar aí. Se você respondeu alguma coisa como por causa das brigas envolvendo os cristãos, confusão com os cristãos, brigas com os cristãos, tá certo, tá bom? 10ª. Qual é o tema de 1ª e 2ª Tessalonicenses? Você lembra do gesto? São 2 gestos. Vou fazer só o primeiro, hein? Aí o resto você se vira. Pode escrever aí. Foi? E a resposta é a volta de Cristo e o padrão de Deus para mim. 11ª. O que é escatologia? Escreva aí o que é escatologia. E a resposta é o estudo dos acontecimentos dos últimos tempos. 12. Em que cartas somos ensinados a nos afastar dos ociosos? Ficar longe dos preguiçosos. Em que carta somos ensinados a nos afastar dos ociosos? Já sabe? E a resposta é 2ª Tessalonicenses. 13ª. Qual era o principal problema da igreja de Corinto quando Paulo lhe escreveu a primeira carta? Lembra que tinha um negócio assim? Qual era o principal problema? Se você colocou algo como imaturidade, eles eram muito criança, tá ok, beleza? 14. Qual é o tema da primeira carta aos Coríntios? Agora é o tema. Qual é o tema da primeira carta aos Coríntios? E a resposta é: deixem de ser criança. 15. Quais cartas Paulo escreveu durante a sua 2ª viagem? Quais foram as cartas que Paulo escreveu durante a sua 2ª viagem? São só 2. Quais são? 1ª e 2ª Tessalonicenses. 16. Quem levou a 2ª carta aos Coríntios? Quem foi que levou a carta para eles? Quem foi? Tito. 17. Na 2ª carta aos Coríntios, Paulo defende seu apostolado, dizendo que sua autoridade havia sido dada por quem? E a resposta é
Jesus. 18. Qual é o tema da segunda carta aos Coríntios? Qual é o tema da segunda carta aos Coríntios? Lembra, são 2 também. E a resposta é finanças e defesa do apostolado. Lembra? Finanças e defesa do apostolado. 19. A segunda carta aos Coríntios foi escrita durante qual viagem missionária de Paulo? Qual era essa viagem? E a resposta é terceira. E última, para quem seria enviada a oferta mencionada em 2 Coríntios? Lembra lá dos capítulos 8 e 9 que fala de uma oferta que eles iam dar? É para onde? E a resposta é para os irmãos da Judéia ou para a igreja de Jerusalém. Anote aí quantos pontos você fez, coloque no seu formulário, tá bom? Que essa vai ser a sua nota do nosso segundo quiz, tá certo? Bom, então na nossa última aula a gente parou com Paulo na sua terceira viagem missionária, certo? E agora ele está passando, na verdade, 3 meses na província da Acaia. Isso está lá em Atos 20, nos versículos de 1 a 3. E pelo que a gente consegue compreender desse texto, ele provavelmente passa esse tempo em Corinto e é lá que ele escreve a carta aos Romanos. E aí a gente vai entrar na nossa próxima carta, que é a carta aos Romanos. Essa carta ela foi escrita provavelmente no ano 57 depois de Cristo. E você precisa entender que não foi Paulo que pregou aos cristãos que estavam em Roma. Paulo, na verdade, ele nunca tinha estado em Roma, apesar de que isso era uma grande vontade que ele tinha. E não podia ser diferente, né? Paulo ele foi chamado por Deus justamente para isso, para pregar o evangelho aos gentios e aos seus reis, como está lá em Atos 9:15. Então, é perfeitamente entendível que ele queira ir para Roma, que era a capital do império na época, a cidade mais importante do mundo, para pregar o evangelho para as pessoas que estavam ali também. Então Paulo, nesse momento da história, ele tem 2 planos principais. O primeiro plano é terminar essa terceira viagem missionária, levando as ofertas que ele tinha recolhido para os irmãos da Judéia, para a igreja de Jerusalém. Então ele queria finalizar logo essa terceira viagem, só que ele não queria passar muito tempo lá não, ele queria só deixar lá e já partir para uma próxima viagem para a Espanha. E nessa viagem à Espanha, ele planejava passar por Roma. Isso está relatado lá em Romanos 15:28 e também em Atos 19:21. Então ele queria muito essas 2 coisas, e entregar a oferta, terminar a terceira viagem, entregar a oferta à igreja de Jerusalém e partir para uma próxima viagem com destino à Espanha. E ele iria aproveitar para passar ali em Roma também. Como o imperador Cláudio já havia morrido nessa época, o decreto dele de expulsão dos judeus de Roma, lembra? Ele já tinha perdido sua força, então muitos judeus voltaram a viver ali em Roma. E, gente, com isso em mente, parecia um ótimo plano pregar o evangelho ali também, porque muitos judeus voltaram a se estabelecer ali naquele lugar, então era possível agora uma nova disseminação do evangelho. E é com isso em mente que Paulo escreve essa carta aos Romanos. Ele escreve para um público de pequenas igrejas domiciliares, porque em Roma, apesar de tudo, apesar de já ter enfraquecido a expulsão e tudo mais, ainda não era muito aceitável uma grande reunião religiosa. Então eles se reuniam em pequenas igrejas. Muitas vezes essas reuniões elas aconteciam em casas ou até mesmo nas sinagogas, tá? E, gente, vocês precisam entender que essa igreja que está surgindo ali em Roma, ela está imersa em uma cultura, em uma sociedade totalmente depravada.
lembra de todas as características da sociedade romana que a gente viu até agora, sobre religião, sobre cultura, sobre o modo de viver, sobre a política deles. Então eles estavam ali no centro, no olho do furacão. Eles estavam ali no centro de tudo. Então era uma sociedade realmente bem depravada e corrompida. E Paulo, ele é consciente disso, ele está consciente de que a carta dele não vai ser lida uma única vez para uma grande aglomeração de pessoas. Não, ela vai ser lida repetidas vezes em diferentes igrejinhas e em diferentes assembleias, né, de cristãos. E isso vai alcançar cada congregação de uma maneira diferente. Por isso que Paulo, gente, ele fez essa carta como uma combinação de explicação geral. Essa carta, ela prega o evangelho para todos eles, explica tudo do evangelho. E também dá algumas instruções específicas lá no finalzinho da carta. Justamente por isso, ele nunca teve oportunidade de estar lá. Então, ele precisa passar todo o ensinamento que ele tem através dessa carta. Paulo, então, ele apresenta aos romanos o evangelho que ele pregava nos mínimos detalhes. E esse é o principal tema dessa carta, o evangelho, as boas novas, boas notícias. Ele escreveu Romanos mais ou menos assim. Ele começa: gente, queria muito ir com vocês, queria muito ter visitado vocês, mas não deu. Você sabe como é, não foi permitido chegar aí até vocês. Mas eu quero compartilhar com vocês o evangelho, porque se tem uma coisa que eu não me envergonho, é do evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, depois do gentil. E esse evangelho, ele revela a justiça de Deus e é mais ou menos assim. Deus criou tudo e ele se revelou aos gentios através da criação e se revelou aos judeus através da lei. Mas os homens ignoraram completamente a Deus. E eles se corromperam de uma forma tão terrível, tão podre, que vocês sabem o resultado de tudo isso, né? Vocês estão vivendo essa realidade, a imoralidade, o homossexualismo, maldade, depravação, idolatria e todas essas coisas, todos esses elementos da sociedade romana. E olha, não pensem que os judeus estão em situação melhor, não. Apesar de eles se acharem, porque eles estão apoiados na lei, eles são circuncidados, são tudo farinha no mesmo saco. Porque lá em Romanos 3, né, Paulo deixa bem claro que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Mas Deus providenciou uma forma de justificação que do início ao fim é pela fé. Ela não depende da lei, é gratuita pela fé em Cristo, por meio do sacrifício do sangue de Jesus, que foi o pagamento perfeito por todos os nossos pecados. Satisfez a justiça de Deus, que não é pela lei, não é pelas obras e não é também pelas obras da lei. Tudo isso está lá em Romanos, no capítulo 3 e até o iniciozinho do 4. E sabe, isso não é só para judeu, não. Afinal, não existe essa coisa de Deus dos judeus e Deus dos gentios. Deus, ele é um só. E a consequência de nós termos sido justificados por Deus é que agora a gente pode ter paz com Deus. Nós somos reconciliados, reconectados a Ele. E mais ainda, nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo. Essa questão da separação, ela é mais antiga do que parece. Ela começa lá em Adão, porque assim como em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, em Cristo, todos nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida vivida segundo o Espírito que agora habita em nós. É esse Espírito que nos torna filhos de Deus por adoção e, consequentemente, herdeiros, e nos capacita a vivermos, na verdade, não só nos capacita, mas nos impele, nos arrasta, nos constrange a viver de uma forma que agrade a Deus, de viver como Jesus viveu.
E ainda que a gente viva em uma transição de já e ainda não, porque nós já somos filhos, mas ainda não, porque nós ainda não fomos completamente moldados à semelhança de Cristo. Ainda assim, nós podemos dizer e estar seguros de que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, Paulo, ele dá ali toda a explicação certinha de todo o evangelho, ele mostra tudo como aconteceu e ele critica severamente a vida apoiada no ritualismo e no orgulho da lei, porque tinha aquela questão ainda de os judeus acharem que eles estavam em uma situação melhor porque eles eram circuncidados, e ele deixa isso bem claro, que não, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, como Paulo criticou isso tão severamente, era nisso que aquelas pessoas estavam apoiadas, eles ficaram meio que sem saber como agir agora que tudo isso aconteceu, né? E então, ele começa ali em Romanos 12, até Romanos 11 ele foi explicando claramente o Evangelho. E em Romanos 12, ele começa então a nos dar instruções específicas do como viver agora que nós somos cristãos. Romanos 12, 1 começa bem assim: portanto, irmãos, ou seja, depois que eu falei tudo isso para vocês, meus irmãos, eu lhes rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que ele estava querendo dizer? Primeiro, não absorvam os padrões desse mundo. Segundo, mais na frente ele fala, valorizem-se uns aos outros. Deus deu diferentes dons e talentos para que a gente pudesse aproveitar esses dons e talentos uns dos outros. Tenham amor como base das relações sociais de vocês. Não vivam procurando apenas os seus próprios interesses, mas procurem também os interesses dos outros. Se submetam às autoridades, paguem seus impostos, vivam a lei do amor. Não satisfaçam os desejos da carne, nem pensem em como satisfazer os desejos da carne. Não deixe que costumes como comida, dia de festa, o que é mais importante, o que não é, faça o seu irmão tropeçar. Cristo morreu por ele. Vivam unidos e se aceitem uns aos outros. Antes de concluir, Paulo lembra também aos irmãos de Roma que ele queria muito, né? Ele fala da intenção dele lá em Romanos, no capítulo 15, a intenção dele de fazer essa viagem à Espanha, e alerta eles de que ele quer passar por lá, para que eles ajudem ele a chegar à Espanha. E, gente, é provável... Meu, tu corta essa parte aqui, tá? Peraí que eu me perdi. Bom, então é provável que ele tenha escrito essa carta inicialmente para solicitar essa ajuda, né? Para solicitar que eles pudessem contar com o apoio deles para chegar até a Espanha. E assim ele reconhece que ele não pode fazer, ele não consegue fazer tudo sozinho, mas que ele precisa do apoio da Igreja de Cristo. E já finalizando, Paulo pede orações para que tudo corra bem em Jerusalém, que ele possa logo partir para mais uma missão e assim estar com eles lá em Roma. Bom, Romanos, ele termina com a maior saudação de todas as cartas. Primeiro começa com a recomendação da irmã Febe,
que era provavelmente quem levaria a carta, né? E manda lembrança para mais de 25 pessoas, gente. Ele lembra de cada um dos amigos dele que agora estão em Roma, que passaram por dificuldades com ele. Ele envia saudações para Áquila e Priscila, que muito provavelmente voltaram para Roma depois que o imperador morreu. E sabe, você pode estar se perguntando, tá, mas e aí, o que tudo isso tem a ver comigo? Gente, eu não sei se você percebe, mas hoje nós vivemos em uma sociedade de muitos evangelhos, sabe? E evangelhos mesmo, não evangélicos. Porque hoje em dia tem evangelho de tudo. Tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho da cura, tem o evangelho da libertação, tem o evangelho do... Sabe, tem da libertação social, tem cada vez mais surgido diferentes versões do evangelho, sabe? E poucas raras versões desse evangelho realmente tratam do que ele é de fato, da morte e ressurreição de Jesus, do que ele fez por nós, da nossa condição como pecadores e da justificação pela fé. Parece que o evangelho virou tipo uma versão de prateleira e cada um serve lá, pega só o que quer, sabe? E gente, nós precisamos entender o que de fato é o evangelho. Porque muita coisa tem sido pregada como evangelho, mas o evangelho não é isso. Então vamos para uma definição? O que é evangelho? Anote aí. Evangelho vem do grego evangelium, que significa boas novas, boas notícias. Paulo, ele usa essa palavra evangelho em Romanos 12 vezes. Então ele usa muito, não só em Romanos, mas em outras cartas, afinal ele era um pregador do evangelho, né? E todas as vezes que o evangelho é citado no Novo Testamento, ele se refere a duas coisas. Primeiro, se refere especificamente à morte e ressurreição de Jesus. E segundo, sobre como o sacrifício de Jesus é suficiente e definitivo para pagar o preço do pecado e justificar o pecador diante de Deus. Então a gente precisa entender que o evangelho ele está diretamente ligado à morte e à ressurreição de Jesus e que isso foi suficiente para justificar o homem diante de Deus. Gente, qualquer outro evangelho que omite alguma dessas coisas ou que acrescenta outra não é evangelho, tá bom? E esse é o mesmo evangelho que ele escreve lá em Gálatas, lembra? Em Gálatas 1:8, ele deixa bem claro que o evangelho não é Jesus mais a lei, não é Jesus mais nenhuma outra coisa. O evangelho é Jesus. E ele fala que quem pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Então é por isso que qualquer religião que pregue Jesus mais qualquer outra coisa não pode ser chamada de evangélica, porque não pregam o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. E que isso foi a única coisa, foi o suficiente para nós sermos justificados diante de Deus. Então, resumindo, o autor de Romanos foi Paulo, data aproximadamente 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, durante a terceira viagem. Destinatários aos romanos, né, que é a capital, a sede do império, e o tema Boas Notícias. É isso aí, gente. Vamos então dar continuidade à aula, né? Como a Yasmin tem nos explicado, Paulo está viajando muito, viajando por toda Roma, conhecendo todos os lugares das igrejas. E Paulo está em Troade, passando por Troade, passando por Éfeso, e ele chega em Mileto. Lá em Mileto, ele encontra alguns irmãos, onde ele fica 7 dias lá com eles. E o legal é que em Mileto, ele tem o Espírito Santo, ele começa a falar com Paulo e começa a impedir Paulo a voltar para Jerusalém. Ele precisa voltar para Jerusalém. O Espírito Santo começa a falar para ele: olha, volte para Jerusalém, leve as ofertas que as outras igrejas estão mandando.
e volte para Jerusalém. Mesmo que isso seja motivos de dores, seja trabalhoso, que você vai ser preso, mas volte. Olha, a vida do cristão nunca é fácil. E Paulo sabia disso. E mesmo assim ele não desistia. Sabe por quê? Porque Deus mandava e ele obedecia. E Paulo foi. E, sabe, ele começou a andar a viver com o povo lá de Mileto, lá em Éfeso. E ele ficou lá uma semana com eles, conversando, animando, dando forças para aqueles irmãos. Mas chegou um momento que ele precisou se despedir e falar para eles: eu preciso ir. E os irmãos eles falaram: não vá, Paulo, lá você vai morrer, você vai ser preso, as pessoas vão te bater, vão fazer alguma coisa ruim contigo, você vai acabar morto. E ele falava: não posso ficar aqui, eu preciso ir. O Espírito Santo de Deus está mandando eu ir. E nesse momento, Paulo fala para eles um versículo que é muito lindo. O versículo vai aparecer para você aí, eu queria que você repetisse comigo, tá bom? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse versículo é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, que Paulo fala e que não importa o que vai acontecer, ele precisa completar a sua corrida, ele precisa ir em direção ao propósito final de Deus para que ele foi chamado. E esse versículo fala tudo. E o versículo seguinte, que é o versículo de Atos 20 e 24, depois em 25, ele fala que uma despedida que, quando você lê o contexto, se você não chorar, o seu coração é muito duro. Mas esse versículo ele fala que quando Paulo foi embora, eles nunca mais veriam a face dele. E isso, já pensou você no seu grupo de amigos? Você fala com seus irmãos lá, fala: gente, aqui eu me despeço, vocês nunca mais verão o meu rosto na face da terra. Pensou como isso não deveria ser pesado e difícil? Uma decisão muito difícil de tomar? Pois é, Paulo tomou essa decisão porque o Espírito de Deus estava incomodando ele e falando para ele voltar para Jerusalém. E é isso aí, Paulo então, ele precisa voltar para Jerusalém. Ele vem de Mileto descendo, você vai ver no mapa, ele desceu de Troade, foi para Mileto, lá em Éfeso, e foi direto para Jerusalém. E aí Paulo, como era o costume dele, o que ele fazia? Ele ia, logo quando chegava nas cidades, ele ia para um local. Você sabe qual é esse local? Era para a praia? Não era para a praia. Era para um lanche? Não, também não era para um lanche. Ele ia direto para a sinagoga. E ele foi para a sinagoga lá em Jerusalém. E Paulo estava lá com os irmãos, quando um judeu, passou por Paulo, olhou assim para ele e falou: cara, eu conheço aquele cara ali. Ei! Começou a chamar os outros judeus lá, falou: ei, olha só, esse aqui é aquele cara que causa tumulto aqui na nossa igreja, ele fala mal de nós, fala mal da nossa igreja, fala mal do templo, fala mal da nossa lei. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram Paulo, jogaram ele para fora da sinagoga e começaram a bater em Paulo. Bateram tanto em Paulo, mas bateram, que isso acabou caindo nos ouvidos do chefe lá da Rocan, da época, do Império Romano, é o comandante Cláudio. Ele precisou intervir, então ele pegou um destacamento dele e se arrumaram, colocaram lá as couraças dele, e foram para a sinagoga para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, Paulo estava sendo brutalmente agredido, estava sendo muito pisoteado, até apedrejado estavam fazendo com Paulo, estava sendo agredido muito fortemente. Então, o que aconteceu? Assim que o destacamento chegou, eles pararam de bater em Paulo. E eles pegaram Paulo e perguntaram: o que aconteceu? Aí falaram: olha, esse cara aqui está falando mal da nossa lei, falando mal do nosso templo, falando mal de nós. E aí esse comandante Cláudio, ele pega Paulo e leva para a prisão. Paulo então ele é preso para ser julgado. Mas só que lá a prisão não é uma prisão que nem aqui, que a prisão aqui era uma punição já, Lá não, era só o momento de você ser guardado, ser resguardado e ficar lá durante algum tempo para depois ser julgado,
Então, a prisão lá em Cesareia, na época, para onde Paulo foi levado, ele ficou lá só para ser resguardado, né, para manter-se seguro lá. E ele foi levado para Cesareia, então, para ser julgado pelo governador Félix. Mas as autoridades romanas não entendiam as acusações dos judeus. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque para eles, para os romanos, pouco importava se ele estava falando mal da lei, dos judeus, dos fariseus, lá do templo. Para eles não importava. O que importava era manter a paz e a tranquilidade de Roma. E a única coisa que eles temiam era que se isso pudesse ocasionar um problema para o imperador, né, para Félix. E isso poderia custar caro para esse destacamento, né? Então, Paulo, ele não cometeu nenhum crime, né, segundo os romanos, e até a gente vê, quando você lê a Bíblia, Paulo não cometeu nenhum crime, né? Estava falando a verdade. Mas os judeus, eles estavam fazendo confusão, muita confusão, para que Paulo fosse preso e julgado por eles, pela lei deles. Porque se Paulo fosse julgado por eles, lá na sinagoga, Paulo certamente seria condenado à morte, né? Uma coisa interessante é que a condenação dos romanos, como eu falei, é bem diferente da nossa atual. A condenação deles são de várias formas na época, né? Eles faziam multa, né? Eles multavam a pessoa, né? Eles confiscavam os bens. Eles faziam trabalhos forçados, eram obrigados a fazer trabalhos forçados. Eles eram castigados fisicamente, né? Sofriam açoites. Eles também sofriam exílio, né? Vocês lembram de João, foi exilado lá para a ilha de Patmos, até escreveu a carta de Apocalipse, né? O exílio também era uma forma de punição. A escravidão, eles eram entregues para ser escravos também. E também a morte, e morte das mais variadas formas, né? De todo tipo de forma que você puder imaginar, morte tinha na punição dos romanos. Pessoas eram decapitadas, eram lançadas até as feras. Vocês lembram lá do Coliseu? Pois é, as pessoas eram jogadas lá para as feras atacarem, e quando você não era atropelado lá pelos carros de guerra, né? Então as pessoas eram, todas as formas eram punidas, né, de morte. E o que acontece então? Paulo, ele precisa ser julgado. Então ele é levado para Cesareia e ele fica lá durante 2 anos. Durante 2 anos ele fica lá para ser julgado, e Félix simplesmente não faz nada, né, fica quieto na dele. Até que ele lá no ano de 59 a 62, no ano de 59 a 62, ele fica... Félix acaba o período do Félix de ser imperador lá, e começa então a vir outro governador, na verdade, assume outro governador, né? E esse governador então chama Paulo e pergunta: Paulo, você não quer ser julgado lá pelos judeus lá? Eu te levo lá, eu vou estar lá contigo, né? Porque ele queria agradar tanto os judeus quanto a Roma. Ele não queria ter problema com Roma, mas também queria agradar os judeus, né? Ele queria se livrar do problema, né? Paulo era um problema na época para ele. Esse novo governador, ele então faz essa proposta para Paulo. Paulo então, ele toma uma decisão. Ele fala assim: olha, eu apelo para César. Eu quero ir até Roma, ser julgado por Roma. E aí, Paulo então, ele é atendido pelo esse governador, e o governador manda ele ir embora para Roma, né? Só que você lembra, há 2 domingos atrás, o pastor Mateus, ele falou sobre essa viagem de Paulo. Você lembra? Que ele seguia avante, ele permanecia sempre no caminho, ele não desistia por mais das dificuldades. Pois é exatamente isso que aconteceu. Nesse momento em que Paulo estava lá em Cesareia e foi enviado para Roma, ele entrou no barco alexandrino e foi em direção a Roma, mas naquele momento Deus ele falou: não vai ser levado direto não, vai primeiro sofrer um pouquinho. Caiu lá na ilha de Malta, lembra? Caiu lá na ilha de Malta, toda a tripulação sobrevive, inclusive Paulo também,
E Paulo consegue chegar então logo depois, algum tempo depois, ao seu destino, né, ao qual Deus tinha falado. E lá na sede do Império, então, o apóstolo Paulo fica preso em prisão domiciliar, né? Lá ele fica em liberdade, né? Mais ou menos, né? Liberdade. E começa a pregar então para todas as pessoas. Para as pessoas que estavam visitando ele falava de Jesus, falava para as pessoas, escrevia. E lá, naquele momento, ele escreve as cartas chamadas cartas da prisão, que são as cartas de Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. E enquanto Paulo estava lá preso, ele recebe muitas visitas. Ele recebeu a visita de um homem chamado Onésimo. Onésimo, ele era escravo, ele estava fugindo de lá. Foi então que Paulo escreveu a carta para Filemon, que era o dono de Onésimo, né? E Filemon morava em Colossos. Paulo mostra o evangelho para Onésimo, o que Onésimo precisava fazer, e Filemon também. O apóstolo Paulo então planeja enviar Onésimo de volta para o seu senhor, né, para o seu dono, Filemon, juntamente com uma carta, que hoje nós conhecemos como Filemon, né? E ele estava acompanhado por Tíquico. Ele era companheiro de Paulo no ministério. Epáfras, ele é o fundador da igreja de Colossos. Vou colocar aqui. Epáfras então chega, né? Ele é o fundador da igreja de Colossos e ele chega com umas notícias, né, da situação espiritual da igreja, começa a falar o que estava acontecendo com a igreja lá de Colossos. Então Paulo fica preocupado com essa situação, né? Ele fica muito preocupado e ele resolve escrever mais uma carta. Essa carta hoje nós conhecemos como Colossenses. E a carta de Colossenses é mais ou menos escrita aqui no ano 60. No ano 60. Então, Paulo ele decide escrever Colossenses, né? E tudo estava pronto então para eles irem embora. Então eles foram, e enquanto Tíquico e Onésimo ainda não tinham partido, Paulo escreve uma outra carta, mais ampla e geral, né, detalhando muito mais do que temas que haviam escrito aos Colossenses, né. Eles destinam essa carta então às igrejas na Ásia Menor, particularmente a igreja de Éfeso, tá bom? Então, resumindo, Paulo estava lá com dois homens, Tíquico e Onésimo, e eles saem levando 3 cartas, Colossenses, Filemon e Efésios. É isso aí. Aonde é que Paulo estava mesmo? Isso, em Roma. E aí, em Roma, preso lá na prisão dele domiciliar, eles resolvem escrever uma carta. Lá por volta dos anos 60, ele escreve a carta aos Colossenses. Colossos, vocês vão ver aí no mapa, que é uma cidade bem pequenininha. Ela fica em volta de várias cidades importantes. Porém, a cidade de Colossos é uma cidade em declínio. Ela não era uma cidade importante, assim, porque não tinha trajetória comercial, não era uma cidade portuária, era uma cidade bem pequena. Só ia lá para Colossos mesmo quem tivesse algum parente lá, porque se você fosse fazer negócio, não era para lá que você ia. E você sabe que Paulo, quando ele ia pregar, ele pregava para maior número de pessoas, ele pregava para cidades grandes, onde tinha um movimento de pessoas. É igual a gente aqui no Terra Natal. No Terra Natal, a gente produz a peça e o que a gente faz? Convida. Quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, melhor. E Paulo também estava do mesmo jeito. Ele pregava onde tinha muita gente. Por quê? Porque a pessoa ouvia o Evangelho e saía dessa cidade e já espalhava o Evangelho. Paulo era estrategista. E aí o que aconteceu? Por que ele escreveu essa carta aos Colossos? Porque Epáfras, lembra que Epáfras é o fundador da igreja de Colossos? O que é a igreja de Colossos? Epáfras, ele estava em Éfeso, ele ouviu o Evangelho, ele se tornou cristão e ele estava evangelizando e ele resolveu fundar uma igreja na cidade de Colossos. Então, a igreja de Colossos é filha da igreja de Éfeso. Eu vou repetir, olha que eu não falo que é para repetir porque é importante, viu? A igreja de Colossos era filha da igreja de Éfeso. E o fundador dela é Epáfras.
E Epáfras chegou lá com Paulo e falou: olha, lá na igreja, os nossos irmãos permanecem fiéis, santos, mas está acontecendo alguma coisa ali que não está legal. Está acontecendo a entrada de heresias. A partir de agora você vai ouvir muito essa palavra, heresias. Então anote aí a definição de heresia. O que é heresia? Heresia é ensino que contraria o ensino bíblico. Heresia, ensino que contraria o ensino bíblico. Então, até esse momento, a igreja de Cristo, ela tinha dois inimigos. Você lembra qual é? Judeus invejosos e o império opressor. Mas a partir desse momento, aparece o terceiro inimigo, que são os falsos mestres. A partir de agora, todas as cartas que a gente for falar, que você vai ver, Paulo, Pedro, eles sempre vão falar: cuidado com os falsos mestres, porque eles estavam entrando nas igrejas e ensinando todo tipo de heresia. Eles ensinavam a religião romana, a religião grega, e era uma confusão. Ele entrava na igreja para ensinar aquilo que eles achavam certo. Mas, apesar de tudo isso, os irmãos lá de Colosso permaneciam santos e fiéis. E dentre essas heresias, a maior dela ela vinha dos gnosticismo. Anote essa palavra. Hoje você vai ouvir muita palavra nova. Vou repetir. Gnosticismo. O que é isso? Olha só. Isso, gnosticismo, é um conjunto de filosofias. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que esse corpo aqui não tinha valor nenhum, que não era importante, essa casca, essa pele, não era importante não. O que importava era o espiritual. Então eles chegaram lá com essa conversa: ei, esse negócio aí de corpo, que você tem que o corpo, o templo do Espírito, isso não é verdade não, isso não tem nada a ver. E eles acreditavam também em mistério, coisas místicas. Para eles, o espiritual é o que valia. A carne, isso aqui, pouco se importava, Deus não se importava com o nosso corpo não, é só com o nosso espírito. E ele começou a falar isso lá no meio da igreja. E eles falavam bem assim também: além do corpo não ser importante, para você ser salvo, você precisa descobrir o mistério. Durante uma reunião, a portas fechadas, quando você receber essa revelação, esse segredo que é exclusivo para você, aí você é salvo. Agora tu imagina, né? Principalmente para uma mulher, né? Vou te contar um segredo, que só é para te ouvir. A mulher fica doida, né? Eu quero ouvir, e muitos estavam sendo influenciados. E Paulo e Epáfras se importaram com isso. E é por isso que Paulo, ele além de ele ser um estrategista, ele não fica rodeando. Quando ele queria falar alguma coisa, ele ia lá direto ao ponto. Ele já começa a carta de Colossos bem assim: aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. Ele fala: olha, eu sei que vocês estão sendo fiéis, eu sei que vocês são santos, mas eu também sei que tem muita gente aí tentando atrapalhar esses falsos mestres. E ele fala também, lá em Colossenses 2, ele diz bem assim: porque os gnósticos, eles atacaram diretamente o papel de Cristo. Eles entendiam que tinha um Deus, mas na cabeça deles, eles acreditavam que era impossível. Tu já pensou? O Deus do universo todo-poderoso vai vir em carne aqui, igual eu, igual você? Não, isso não pode acontecer não. Então, eles atacaram diretamente a pessoa de Jesus. Olha só como ele começa a carta. Lá em Colossenses 2:3, fala assim: esforço-me para que vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Sabe o que ele estava falando? Ei, esse mistério aí que esse povo está falando, é Jesus, minha gente, é Jesus. Ele foi mistério no passado, mas agora se revelou a vocês, é Jesus. Vocês precisam conhecer Jesus. Então Paulo começou a atacar essas heresias, não falando tudo que era mentira. Sabe o que ele fez? Ele mostrou o que é a verdade. Ele não atacou a mentira, ele mostrou o que é a verdade. Foi isso que ele fez. A melhor forma de combater a mentira é falar a verdade. Então ele falou assim: vocês precisam conhecer a Cristo. E a carta de Colossos fala sobre isso. O tema dela é: conheçam a Cristo. Esse é o tema central. As pessoas precisavam saber quem é Jesus.
E a gente fala, nós chamamos esse conhecer a Jesus, esse entendimento de quem é Jesus, de cristologia. Anota aí o que é cristologia. Cristologia é doutrina de Cristo. Você conhecer Cristo. Como eu falei, os gnósticos atacavam diretamente a Jesus, porque eles, na cabeça deles, não acreditavam que Deus tinha vindo em corpo e em carne mesmo, se tornado carne que veio eu e você. Então, o que Paulo fez? Falou a verdade, ele mostrou quem é Jesus. Jesus, ele não era o melhor mestre, Jesus não era um personagem histórico, Jesus não era um líder espiritual, líder religioso. Quem é Jesus? E olha só o que Paulo fala. Jesus é a imagem de Deus invisível, é o ápice da revelação de Deus. Jesus é aquele que foram criados todas as coisas. Jesus é aquele que sustenta e mantém o mundo só se mantém por conta de Jesus. É aquele que está sobre todas as coisas, as materiais e as espirituais. É o cabeça do corpo que é a igreja. Aquele em quem reside toda a sabedoria e todo o conhecimento. E nenhuma carta do Novo Testamento ou do Velho Testamento, nenhum livro fala de forma tão sublime de Jesus como na carta aos Colossenses. Paulo apresenta Jesus de um aspecto geral, para que as pessoas conhecessem quem é Jesus, quem é a verdade. Ele fala assim, esse mistério todinho é Jesus Cristo, é Cristo, vocês precisam conhecer esse Cristo. E aí, Paulo se despede dando algumas instruções para Tíquico, né? Ele dá algum detalhe e ele ainda fala assim, ele recomenda João Marcos. Você lembra? Quem fez a matéria de arte lembra que João Marcos foi na primeira viagem missionária de Paulo. Na metade da viagem ele decidiu voltar, abandonou Paulo e Barnabé. E João Marcos era primo de Barnabé. E por conta disso, Paulo e Barnabé tiveram uma atrito aí, uma confusão, né? Se separaram ali na viagem. O negócio foi feio lá, né? Você acha que os autores cristãos, né, tal, santos, não, é igual a você. Ele briga. Mas sabe qual é a diferença? Ele sabe perdoar. Eles se perdoaram. E tanto é que Paulo fala, olha, recebo o João Marcos, ele é meu amigo, ele é meu cooperador aqui, de espalhar o evangelho. E aí, o que mostra isso? Que eles já tinham perdoado, que o importante é avançar o reino, é a mensagem de Deus chegar às pessoas que precisam. E aí, Paulo fala, antes dele terminar a carta, ele dá algumas instruções para a gente viver de forma prática. Ele dá uma lista de coisas bem baixas, coisas que a gente tem que abandonar e coisas que a gente tem que buscar. Ele fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu e você, pegou a vida de Jesus, ressuscitamos com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Depois disso ele faz essa lista. Olha só o que ele fala, e como essa carta é tão atual para a gente, né? Ele fala que o que eles devem abandonar? Abandone a imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, a ganância, que é a idolatria. Abandone aí a ira, a indignação, a maldade, a maledicência. Para de falar mal do teu irmão. Está falando aí, para de falar mal do teu irmão. Isso serve para a gente até hoje. Para com a tua linguagem decente. Para de mentir, abandona tudo isso e segue isso aqui. Aí faz a lista daquilo que a gente deve seguir. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Nessa época de quarentena a gente precisa, né? Está em casa dos filhos, marido, né? Tem que ter paciência. E aí ainda fala assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns pelos outros. Olha só. E aí ele termina de uma forma muito bonita. Ele fala assim, revistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito. Isso não serve pra gente hoje? Serve muito, né? E aí ele fala bem assim, lá em Colossenses 2, 6, 7, ele fala assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver neles, enraizados e edificados neles, sempre aponta para Jesus, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Não preciso falar mais nada, né? Paulo já disse aí tudo que os colossenses precisavam ouvir e o que a gente hoje precisa ouvir também.
Então vamos lá. Quem é o autor da carta aos Colossos? Paulo. Qual foi a data que essa carta foi escrita? Lá pelos anos 60, Paulo preso em Roma, e o destinatário foi aos Colossenses, né, que estava sendo ameaçado por esses bandos de heresias, por esse monte de heresias. E o tema principal dessa carta é: conheçam a Cristo. Gente, durante essa semana vocês vão decorar um versículo. É o versículo de Colossenses 1, 15 e 16. Como a gente é legal, né? Os professores aqui são top, a gente vai ajudar você. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses 1, 15. Eu vou abrir aqui. A gente vai ler junto esse versículo e a gente vai decorar esse versículo. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora, vai apagar aí na sua telinha algumas palavrinhas que você vai tentar falar sem olhar. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Vai sumir mais algumas palavras aí. Tenta falar. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que tem gente assistindo com você. Vamos lá, de novo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Viu? A gente já ajudou você bastante, já vai ajudar você nessa semana a decorar esse versículo. E vamos continuar a nossa história, que ela não termina por aí, né? Nesse momento, Paulo está onde? Você lembra? Ele está, que a gente viu, ele está preso, né? Em Roma, ele escreve 3 cartas que a gente já viu, e ele mandou 2 pessoas enviar essas cartas. Quem são essas 2 pessoas? Quem lembra aí? Sem colar, não pode colar. Tíquico e Onésimo. Muito bem. Onésimo, então, ele pega a sua cartinha, né? Coloca entre os braços, vai voltar com o seu senhor ali, com medo de apanhar, porque fugiu. E aí ele leva a sua carta para alguém muito importante, que é Filemon. Então ele entrega a carta de Filemon para Filemon, né? Não tem mais erro para você decorar essa carta. Filemon, ele morava em Colosso. Você lembra que Filemon morava em Colosso, que a gente já viu. Ele era amigo de Paulo, cooperador do Evangelho. Ele tem uma igreja que se reúne na casa dele. Nessa altura do campeonato você já deve saber qual a diferença entre igreja e templo, né? Igreja é a corporação, são as pessoas, somos nós. E templo é o prédio propriamente dito. Então existem muitas igrejas sem templo e muito templo sem igreja, né? Algo que é muito comum hoje, por sinal. Filemon, ele era um homem rico. E por que eu sei que Filemon era um homem rico? Porque ele tinha um escravo. E escravo não era algo barato de se ter, não era qualquer Celtinha não, era uma Ferrari. Então não era qualquer pessoa que tinha um escravo. E então a gente consegue deduzir que Filemon era um homem que tinha bastante posses. E você sabe o que significa a palavra onésimo? Significa útil. Aí ele resolve ser inútil, né? Tirar umas férias, aí ele foge. E até ele chegar em Roma, ele se converte, conhece Paulo e tudo mais. E Paulo envia ele novamente para a cidade onde morava o seu patrão, que era a cidade de Colosso. Muito bem. Beleza, vamos lá. Ele começa a carta dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o meu irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. É curioso que nessa carta ele começa diferente das demais. Ele não chega dizendo Paulo, servo de Cristo. Não, ele começa diferente. Ele se denomina como um prisioneiro. Eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe contar um segredo. Quando a Bíblia diz servo, ela está se relacionando a escravo. Ou seja, não existe a palavra servo e escravo diferente na Bíblia. O termo grego é o mesmo, que é doulos. Significa a mesma coisa que é escravo.
Algumas vezes você vai ver, sim, essas duas palavras na Bíblia. Normalmente, por exemplo, para Onésimo, ele usa a palavra escravo porque, de fato, ele era escravo. E quando se trata mais ou menos do nosso relacionamento com Deus, às vezes muitas das traduções hoje em dia usam o termo servo. Mas significa a mesma coisa que escravo. E a gente gosta, na verdade, né, de ser chamado de servo porque aparenta ser melhorzinho. O termo, e realmente, o termo escravo se tornou algo, algo muito ruim, né? Então, normalmente a gente, quando a gente vai se denominar, não, eu sou servo do Senhor. Por quê? Porque você acha que você tem escolha. O servo parece mais, não, eu posso optar, não estou aqui por obrigação, eu sou apenas voluntário. E já o escravo, não, o escravo tem que obedecer, só segue ordens e tudo mais, e normalmente a gente não quer ser escravo, né? Mas, beleza. Continuando, ele começa com argumentos bem interessantes, que chega até a ser um pouco engraçado, quando ele fala da carta de Filemão. Ele começa assim: olha, Filemão, eu podia simplesmente ter dado uma ordem para você, que era o seu dever, que era o dever de Filemão, mas eu prefiro lhe pedir em amor. Gente, a pessoa é seu dever e a pessoa ela não vem cobrar você, ela não vem com autoridade, não, eu vou lhe pedir em amor. Mano, se você é crente de verdade, você vai fazer, né? Mas beleza, ele continua, ele fala assim: estou mandando Onésimo de volta como se fosse o meu próprio coração. Gente, que Paulo doce, né? Que nem parece aquele Paulo que metia o cacete nas cartas, né? Tava muito amorzinho Paulo. Antes ele era inútil, mas agora ele é uma nova criatura. Ele realmente, ele encontrou Jesus, então ele já era uma nova, ele deu juiz ao nome dele, né? Que era útil. E eu gostaria que ele ficasse comigo, me ajudando em seu lugar. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim: quem era para estar me ajudando aqui era vocês, não era o Onésimo, não. Eu queria que tu estivesse aqui. Mas eu vou te dar essa oportunidade para você ser generoso. Olha as indiretas que Paulo dá para ele. Receba-o de volta como se estivesse recebendo a mim. E eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Gente, depois dessa, né? Se fosse eu embalava assim o Onésimo num saco plástico de bolha, colocava uma placa de frasco e devolvia na hora, nem tocava. De tão importante que Paulo deixou que ele era. Essa parte é muito importante quando ele fala: receba o Onésimo como se você estivesse recebendo a mim, porque essa é a essência da carta de Filemão. Porque Deus, ele não se importa se você é um missionário que fundou 300 igrejas ou se você é um escravo fugitivo. Para Deus, nós somos todos iguais, indiferente. Nós somos, no fundo, todos somos servos, ou, como a gente acabou de aprender, escravos de Deus. E esse é o tema principal da nossa carta. Todos somos iguais. Esse é o tema-chave da nossa carta de Filemão. Mas aí, beleza. Depois que Paulo escreve, fala para ele guardar um lugar para ele começa a listar vários cooperadores. O fulano me ajudou aqui, o Beltrano também. E ele fala de alguém bem importante. Você lembra lá de João Marcos, que a gente acabou de revisar? Pois é, João Marcos estava lá, ó, me encarne com ele agora já. E nisso a gente aprende dois aspectos muito importantes da carta de Filemão. Muito importante. A primeira é o quanto o Evangelho transforma vidas. Você lembra de Paulo, Filemão, Onésimo, Timóteo, Epáfras, o próprio João Marcos? Eram pessoas completamente diferentes antes do Evangelho. E o quanto o poder que ele tem para transformar. E eu me pergunto, onde é que a gente estaria se não fosse essas oportunidades que o Senhor nos dá? Onde é que você não estaria se não fosse a sua segunda chance, a terceira chance, a quarta, a 20ª chance que Deus dá pra gente? Então isso prova o quanto Deus é misericordioso e o quanto Ele é 1000 vezes mais tolerante com a gente do que nós somos com as outras pessoas. Por exemplo, no primeiro episódio de que Paulo teve lá com o João Marcos, ele falou: não quero mais seguir viagem. Ele vai pra cá, eu vou pra cá e pronto, não quero mais papo com o João Marcos. E depois, onde é que o João Marcos estava? Boladinho lá. Por quê? Porque Deus deu uma segunda chance para ele. E Paulo entendeu isso. E isso, às vezes, a gente precisa trabalhar isso, porque nossa tendência não é dar a segunda chance, mas o próprio Deus nos ensina a dar uma segunda chance. E ele nos ensina, ele fala assim no versículo 17: não mais como escravos, mas acima de um escravo, como irmãos amados. Então ele fala que não existe diferença mais de escravo, de livre, de homem, de mulher,
de professor, sabe? Essas escalas de valores sociais não existem mais. Não indiferente se você é um médico, ou se você é apenas um jornalista, ou se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é de exatas, se você é de humanas. Para Deus, nós somos todos iguais. E esse é o fundamento principal dessa carta. Mas, vamos lá em resumo. Vamos no resumo da carta. Quem escreveu a carta de Filemon? Foi Paulo. Muito bem. Local e data, 60, né? Foi escrito em Roma, durante a primeira prisão de Paulo. Para quem foi o destinatário? Para Pedro, muito bem. Brincadeira, gente. Filemon, muito bem. E o tema principal é somos todos iguais. E só para você não ficar muito perdida, a gente vai ensinar um gesto para você não se perder. O gesto desse somos todos iguais você vai fazer assim. Eu vou afastar isso aqui, tá? Para não ficar tão ruim. Para você conseguir ver tudo aqui. O gesto principal é o primeiro, somos todos iguais. Mas antes, vamos revisar as cartas que a gente já viu hoje com os gestos. A primeira carta são de Romanos, boa notícia, você vai fazer assim, ó. Boas notícias. Você primeiro fala a carta e depois o gesto. Ou seja, a carta de Romanos. Qual é o gesto? Boas notícias. A segunda carta escrita foi o de Colossenses, que é conheçam a Cristo. Você vai fazer uma cruz aí na sua mãozinha. Então, o primeiro é Romanos, boas notícias. O segundo é Colossenses, conheçam a Cristo. E agora é Filemon, todos somos iguais. Você está na cruzinha aqui, aí você só faz virar. Filemon, somos todos iguais. Beleza? Vamos continuar nossa aula, então. E é então que Paulo escreve a carta aos Efésios, em 60 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta depois de ele receber algumas notícias sobre as igrejas que, na verdade, ele soube que muitas igrejas haviam sido fundadas depois do trabalho dele ali em Éfeso. Então, muitas igrejas foram fundadas ali na Ásia depois desse trabalho. E, aparentemente, não tinham grandes problemas, não tinham grandes heresias ou grandes conflitos. Efésios é uma carta que encoraja, uma carta de encorajamento a essa igreja, a igreja de Éfeso, onde Paulo passou 3 anos, né? 3 anos trabalhando ali. E nessa carta ele desafia a igreja em Éfeso a se enxergarem e a se comportarem como o corpo de Cristo na terra. E ele começa assim, lá em Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo ele escreve logo que a carta é endereçada aos crentes, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E ele deixa sempre bem claro essa expressão em Cristo. Essa expressão no grego, ela significa fixos em Cristo, sabe? Firmados em Cristo. E ela aparece nessa carta mais do que em qualquer outra. Na NVI aparece 15 vezes essa expressão, em Cristo. E depois, Paulo escreve sobre a nova realidade espiritual diante de Deus que esses crentes têm. Ele começa a explicação não lá na criação, ele começa antes de tudo isso. Ele começa ali em Efésios 1:4 dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Gente, Deus ele não fez um remendo na história, a gente precisa entender isso. Não foi que o plano de Deus deu errado e ele teve que dar o jeito dele de consertar as coisas, não. Deus ele tinha um plano para nós desde antes da criação do mundo. E os profetas, mesmo sem saber exatamente como isso se daria, eles profetizaram esse plano. No início da carta aos Efésios, Paulo ele chama essa concretização de mistério da vontade de Deus. E ele repete essa palavra mistério várias vezes também nessa carta. Gente, que mistério é esse, né? O que ele quer dizer? Ele estava dizendo que antes de Jesus ressuscitar, existiam 2 tipos de povos.
existiam os israelitas e existia o resto do povo, que não era o povo de Deus. Gente, os israelitas, eles passaram a vida inteira ouvindo que eles eram o povo exclusivo de Deus. Eles eram separados, únicos, exclusivos. E todo o resto, era o povo que não era de Deus, né? E eles entendiam isso. Eles só não entendiam como que o Messias viria e mudaria tudo isso, acabaria com essa divisão. O plano de Deus, está lá em Efésios, que era fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas e fazer dele a cabeça, o cabeça de um único corpo, a igreja. E esse é o tema da nossa carta, o corpo, a igreja. Gente, o sacrifício de Jesus acabou com essa história de israelita e resto. Não existe mais esse resto, e sim um único povo que em Cristo forma um único corpo, que é a igreja. E ele foi comprado por Cristo, a preço de sangue. Sabe, gente, essa era a dificuldade dos judeus entenderem, porque o coração deles nunca tinha sido preparado para isso. Eles sempre foram acostumados a se entender como um povo exclusivo, né? Então eles não imaginavam que Deus havia preparado. E eles não imaginavam também que a bondade de Deus poderia alcançar qualquer pessoa, de qualquer nação, língua, sexo, raça. Então acabou com aquela história, porque tudo mudou. Antes os judeus eram o povo exclusivo, agora eles não são mais o povo exclusivo de Deus. Agora o templo não é mais o lugar da habitação de Deus. E a marca da aliança não é mais a circuncisão. Depois de Jesus, as barreiras de divisão caíram. E agora existe um só povo, herdeiro das promessas. E a nova realidade é que o povo exclusivo de Deus é quem quiser fazer parte desse povo através de um coração que crê em Jesus e na obra que ele fez na cruz. E também que o templo, agora, ele é o próprio corpo de todos os cristãos, né? De todos aqueles que creem e que juntos são um santuário vivo, o corpo de Cristo. E também a marca da aliança já não é mais a circuncisão, e sim o Espírito Santo da promessa, com o qual nós fomos selados como garantia daquilo que está para vir, né? Como garantia de que nós pertencemos a Cristo. E isso está lá em Efésios 1:13. Então, para aquelas pessoas que haviam vivido uma religião, tanto os judeus quanto os gentios que viviam religiões extremamente ritualísticas ali naquela cidade, tudo isso era uma coisa assim, muito doida. Que agora tudo tinha mudado, sabe? Tudo tinha sido transformado depois de Cristo. E agora não tem mais nenhum tipo de restrição. Você não precisa mais ser israelita, você não precisa mais ser circuncidado, você não precisa mais ser isso ou aquilo, ou seguir a lei. Não, a única coisa que você precisa fazer é crer naquilo que Jesus fez por você na cruz. Os muros de divisão caíram. E agora, mano, qualquer amazonense comedor de jaraqui pode ser povo santo e exclusivo de Deus. E isso está lá em Efésios 2:17 e 18. Fala bem assim: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, o resto, a gente, e paz ao que estavam perto, os judeus. Pois por meio dele, tanto nós, os judeus, como vocês, a gente, o resto, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Com isso, o antigo sistema de lei e mérito, ele não tem mais lugar. Em Cristo, Deus, ele trouxe um novo tempo e uma nova fé. Gente, a reconciliação agora é por meio da fé, sabe? É por meio da graça. E a respeito disso, Paulo, ele faz a declaração assim, sabe? Se Paulo tivesse uma bandeira, acho que isso ia estar escrito na bandeira de Paulo, que é aquilo que fala ali em Efésios 2, versículos 8 e 9, que fala bem assim:
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ele estava deixando claro que a graça é o meio fundamental e que a fé é o caminho. Gente, com isso agora, nós que éramos resto, bem como qualquer outra pessoa que desejar, pode fazer parte, pode ser concidadão dos santos e membros da família de Deus através de Cristo Jesus. E esse mistério ficou oculto aos homens por gerações. Eles não imaginavam que Deus abriria essa porta aos gentios. Eles não imaginavam que isso seria revelado a nós. Que Deus nos uniu em Cristo, formando um só corpo, do qual Jesus é o cabeça. Então, se alguém me perguntar qual é o tema... Ouviu que eu falei corpo o tempo inteiro? Então, se alguém me perguntar qual é o tema da carta de Efésios, é o corpo de Cristo, a igreja. E então, a gente chega ali nas saudações finais. E a palavra final do apóstolo Paulo, ela nos faz refletir sobre o amor que ele tinha por Jesus e que ele estava tentando ensinar ali aos seus filhos na fé. Gente, era um amor firme, que não recua, não diminui, sabe? Olha o que fala ali em Efésios 6:24. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Então é esse amor incorruptível, sabe, que não se pode corromper apesar das perseguições, apesar dos açoites, das prisões, dos julgamentos. Um amor que não se deixa corromper. E aí você pode me perguntar, como sempre, no fim das nossas cartas, e eu, o que tem a ver com essa história? Gente, agora nós temos um único Deus, um único Senhor e somos um único povo. E qual é a estratégia de Deus para unir esse povo? É a igreja. Em sua sabedoria, Deus ele distribuiu às pessoas dons diferentes para usar, não para o seu benefício próprio, mas para a edificação dos outros, para a edificação da igreja. E a gente nunca vai receber um dom, um talento autossuficiente, sabe? Que assim, agora eu não dependo mais de ninguém e eu posso viver aqui, fazer meu ministério sozinha e não dependo de ninguém. Não, porque Deus ele planejou que nós vivêssemos como um corpo, como a igreja. E é por isso que ele usa esse termo corpo de Cristo várias vezes, e ele fala que nós devemos crescer sempre bem ajustados uns aos outros. Em Efésios 4,14, ele fala o propósito de tudo isso, o propósito de nós funcionarmos como um corpo sempre bem ajustado, um dependendo do outro. Fala bem assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui, que quanto mais ajustada, quanto mais unida uma igreja for, mais madura ela vai ser e menos suscetível a esses ventos de doutrina, ao que as pessoas dizem por aí, que não são o Evangelho de Cristo. Então, quanto mais unidos nós estivermos, mais forte nós seremos como igreja. A carta também dá muitas orientações como a forma de viver, né? Tem aquela lista de vivam assim, baseados na vontade de Cristo pra gente. Primeiro, fala que a gente tem que vigiar a nossa vida em comunidade, né? Tomar cuidado com a nossa vida em comunidade, vigiando o nosso falar, para que não haja nem sequer menção de moralidade sexual, como também de impureza ou de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Fala também que a gente não pode se deixar pela ira, levar pela ira, que a gente tem que trabalhar para se sustentar e ter como ajudar os outros. Fala que a gente não pode ser barraqueiro, que a gente não pode guardar amargura. E depois ele começa a nos orientar também com relação à nossa família. Quais são os deveres do marido, os deveres da mulher, os deveres dos filhos.
fala também sobre a relação entre escravos e senhores. Gente, Paulo, ele dá essas instruções bem claras a cada grupo social. E quando estava terminando, ele nos faz um alerta muito importante. Ele fala que os nossos verdadeiros inimigos, a nossa verdadeira luta, não é humana, não é contra pessoas. A nossa verdadeira luta não é contra o nosso marido, contra a esposa, contra os nossos filhos, contra nossos parentes, contra o nosso chefe. A nossa verdadeira luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E sabe, se tinha uma coisa com que o povo de Éfeso estava acostumado, era justamente com essa realidade espiritual, porque era uma cidade totalmente envolta nessa magia negra, sabe, nessas feitiçarias, demônios e etc. Era uma loucura religiosa lá em Éfeso, e ele precisava deixar isso claro, que a luta deles não era contra pessoas, mas era contra Satanás e seus anjos. E, gente, como a nossa luta não é terrena, ela é espiritual, ela precisa ser combatida com armas espirituais. E é então que Paulo, em Efésios 6, ele dá-lhe toda aquela lista da armadura de Deus que nós devemos usar. Sabe, nós devemos usar a verdade, a justiça, a pregação do Evangelho, a certeza da salvação, a fé e principalmente a palavra de Deus e a oração. E uma coisa que fica bem claro ali em Efésios, principalmente nos versículos 11, Efésios 6, 11 e 13, ele deixa bem claro: usem toda a armadura de Deus. Às vezes a gente negligencia algumas, na verdade. Às vezes a gente só quer orar, ou a gente só quer estudar a Bíblia, e a gente negligencia as outras partes da armadura. Mas Paulo lhe deixa bem claro: usem toda a armadura de Deus. Gente, com posse dessas armas, nós podemos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. E sabe, não tem nenhuma parte dessa armadura tem algum tipo de misticismo, crendice ou qualquer tipo de macumba gospel, né? São atividades espirituais, exercícios espirituais, disciplinas espirituais, às quais nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Então, resumindo aqui a carta de Paulo aos Efésios. Autor, Paulo. Local e data, 60 depois de Cristo, de Roma, onde ele estava em prisão domiciliar. Destinatários, Efésios, na Ásia, na província da Ásia. Quarta, tema, Igreja, o corpo de Cristo. Gente, foi muito bom ter você aqui até o final. Não esqueça de preencher o formulário para sua presença. Coloque lá a foto da sua meditação, só da parte de cima, tá bom? Qualquer dúvida,